Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas sobre Carreira. Hoje nós vamos falar sobre como é que as artes marciais contribuem para a construção de uma carreira e transformação de vidas. E para falarmos à volta deste tema, recebemos hoje o campeão nacional, africano e internacional Michael Lee, que vai nos falar sobre artes marciais. Lee, bem-vindo ao nosso podcast Conversas sobre Carreira. Muito obrigado pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui no vosso programa. Sou Lee e vou mesmo já deixar claro aqui, porque muita gente pergunta, mas e tu disseste moçambicano, mas sou moçambicano, sou machangano, nascido em Gaza, sou machangano com muito orgulho, sou nascido em Gaza. Quero fazer só um reparo. Não fui campeão nacional. É o único título que não consegui. Okay. É só para ver o nível de qualidade que nós temos aqui. Fui campeão africano em 2007, fui campeão mundial em 2018, na divisão de cinturões negros. Mas nacional, tentei várias vezes, muitas vezes, não consegui. Nem quando introduzimos o troféu campeão nacional de veteranos, mesmo nessa altura não consegui ganhar a taça. Não conseguiu ser campeão nacional. Mas pronto, todos os outros que conseguiram esses troféus que eu tanto já viram, ou são excelentes artistas marciais. Quero deixar um abraço ao meu principal rival, é o meu amigo, o meu irmão, que é o Sabnim Anwar Dauto. Esse é o meu rival de ringue, mas fora do ringue nós somos, ele é o padrinho do meu filho mais novo. E quase tudo que fazemos, tanto na minha escola de artes marciais como na escola dele, ambos estamos envolvidos. Então, e esse é o meu rival, ele ganhou aquilo que eu queria ganhar internamente. Ele conseguiu ganhar. Mas muito obrigado mesmo, é uma oportunidade bastante boa. Acredito que seja a primeira entrevista que eu estou a dar como campeão. Quando eu fui campeão em 2018, não me lembro de ter feito nenhuma entrevista. Então é uma honra para nós, uma oportunidade exclusiva para conversarmos com o campeão. Eu acho que sim. Perfeito, Lee. Quando nós ouvimos o nome Michael Lee, lembramos-nos dos artistas dos filmes. É isso. Sim, vemos o Jet Li, vemos o Bruce Lee. Quem é o Michael Lee? Já nos adianta. O que é Machangana? Que é moçambicano e Machangana. Fala-nos um pouco sobre si. Esta é a pergunta muito comum. Bruce Lee, eu digo logo, né? Só para não... Eu digo, não sou familiar de Bruce Lee, mas sou familiar de Jet Li. Mas nem isso é verdade. Eu sou Machangana, sim. Sou natural de lá, mas toda a minha educação foi aqui em Maputo. Em 1988 ou 9 vim para Maputo. E estou aqui desde esse tempo. Quem sou eu? Eu acho que sou um moçambicano com orgulho. Sou engenheiro mecânico. Eu sou também instrutor a tempo parcial. Por conta do meu lado profissional, eu não consigo fazer as aulas de artes marciais a tempo inteiro. Especificamente, não sei, considero uma pessoa um pouco reservada. Talvez por isso que eu não tenha dado assim entrevistas ou aceito algumas entrevistas. Eu noto que os desportistas têm um pouco esta característica mais reservada, não gostam muito de exposição, se calhar faz um pouco parte da sua personalidade também. Sim, nós somos muito focados nos resultados. E nós não aceitamos bem a derrota, mas não gostamos de perder. Trabalhamos duro. Okay. E esta componente de exposição me parece que é mais para os outros do que para nós mesmos, né? Apesar de que em algum momento ajuda a promover tanto o indivíduo como também a sua atividade. Entretanto, a maioria, né? Não quero me comparar com aqueles nomes muito famosos, mas nós estamos mais focados com o resultado. Eu, em particular, em algum momento estou mais focado com aquilo que é o desenvolvimento dos meus próprios alunos e gosto muito de estar nos bastidores. Fazer o apoio nos bastidores. Nós tivemos um campeonato nacional de 2026. Tivemos acho que não foi o maior campeonato nacional que tivemos de Tang Soo Do, foi um dos maiores. Tivemos 181 alunos inscritos
e por alguns fatores tivemos a participar em talvez 177 ou 174, não me falha a memória. Mas este campeonato eu empenhei-me, eu estava nos bastidores. Não era eu o diretor do campeonato, era eu o coordenador. E pronto, foi um marco muito bom para mim, pessoal, e eu gosto de estar assim. Não se falou muito não se fala muito da minha participação neste evento, mas eu estou lá em todos os momentos do evento e foi uma conquista muito boa para nós em termos de visibilidade para a Matola. Conseguimos fazer um campeonato na Matola, quando a maioria das escolas estão deste lado da cidade, com este número de participantes. Para mim isso foi um ganho muito grande. E pronto, continua a ficar assim nos bastidores. Agora, interessa-nos muito perceber como é que começa esta paixão pelas artes marciais. O Tang Soo Do é uma arte marcial. Agora fala-se um pouco mais do que há alguns anos. Há alguns anos era algo para um grupo mais restrito, até elitizado, mas hoje temos mais pessoas a falar e também a praticarem esta modalidade. Como é que surge este interesse por esta arte marcial? Por artes marciais no geral. Começaram com os filmes. Nós víamos aqueles filmes dos chineses, víamos coisas excepcionais. Para uma criança nós acreditávamos que era possível fazer aquilo. Queríamos ser artistas dos filmes. Queríamos ser artistas dos filmes. Entretanto, não começou com Tang Soo Do. Quando eu vim para Maputo, eu morava no prédio Pigal. Está muito próximo do Chai. E no Chai haviam aulas de Shukokai. Então, eu comecei... O que é Shukokai? Shukokai é uma arte marcial japonesa. Okay. Então, eu comecei a treinar Shukokai porque o meu primo mais velho, ele queria treinar, mas o pai dele não lhe autorizava a treinar. Então, a desculpa que ele conseguiu para convencer o pai era levar a mim para o treino. Então, nós íamos juntos lá treinar. Entretanto, mudei de casa e já não conseguia ir. Estava no Alto Maé para ir em 1990, imagina, de 1990, 91, para sair do Alto Maé, uma criança pequena para a zona do museu era complicado, para continuar o treino. Então, não fiz grande coisa no Shukokai, não consegui, mas é uma coisa que ficou comigo. E eu descobri o Tang Soo Do em 2003, 2004. Aqui já... A memória. Mas pronto, por volta dos anos 2003, 2004. E eu andava envolvido, sempre andei envolvido em ambientes de artes marciais, sempre gostei de artes marciais, sempre apreciei as artes marciais coreanas em particular, mas em algum momento tive muitos convites para participar e fazer parte de grupos de capoeira, porque eu tenho muitos amigos da capoeira, há muitos anos mesmo, mas eu sempre fui... apaixonado pelas artes marciais orientais, em particular as coreanas. Então, descobri o Tang Soo Do no Alto Maé e inscrevi-me lá e comecei a treinar em 2004. Acho que foi 2004, porque eu lembro de 2005. Eu estava no Cinturão Verde, foi o ano que eu ingressei na universidade e já estava no Cinturão Verde. Então, por aí, conheci o Tang Soo Do ali. Uma coisa que mais chamou a atenção foi um manual de estudante que um conhecido meu mostrou-me. Disse, vocês até têm um livro para um estudante. Então isso para mim foi algo que era novo. Não conhecia nenhuma arte marcial que tinha um livro de estudante. E, mais do que isso, a minha irmã mais nova, ela, na escolinha onde ela estava, no centro infantil onde ela estava, havia Tang Soo Do. Portanto, na minha família, a primeira pessoa que começou a treinar Tang Soo Do foi a minha irmã mais nova, mas ela depois da escolinha não fez mais. Eu fiquei ali, consegui graduar para Cinturão Negro em 2007, mas foi assim que eu iniciei o meu percurso no Tang Soo Do. Sempre gostei de artes marciais, não sei se tinha jeito para coisa, não sei se era uma inclinação real ou natural, mas eu sempre me empenho naquelas coisas que eu gosto bastante. Perfeito. É bom saber que este interesse surge desde a infância,
como outras crianças que assistiam aos filmes e já começavam a identificar, eu quero ser como fulano. E o Lee logo cedo identificou aquilo que era o seu interesse profissional, entre aspas, porque começou como desporto, como brincadeira e evoluiu para algo um pouco mais sério e hoje está aqui conosco, para além de ser atleta, é também instrutor e responsável por formar muitos jovens. Agora, Lee, eu tenho uma pergunta um pouquinho picante, que é sobre a valorização das artes marciais. Muita gente diz que quando se olha para desporto em Moçambique só pensa-se em futebol. Até há quem menciona que parte do bolo financeiro é direcionado mais para o futebol e as outras artes, os outros tipos de desportos, incluindo as artes marciais, ficam de lado. Qual é a sua percepção à volta disto? Não vou negar, quero deixar agora, aproveito agora que falaste do futebol, dar os parabéns aos Mambinhas. Eles revalidaram o título, um título luso, alguma coisa, mas eu segui e estou feliz que Moçambique ganhou. Eu penso que essa seleção sub-17 de futebol é o nosso futuro, realmente. Não quero desprezar as camadas mais acima. Realmente há essa noção. Eu não posso muito falar sobre futebol porque não estou lá dentro, mas parece-me que estas federações grandes, estes desportos grandes, eles têm um apoio das instituições mundiais. Não que nós, como Associação Mundial Tang Soo Do, não temos apoio da nossa associação, mas falo de apoios monetários. Apoios monetários. E isso faz total diferença. Apesar de que os resultados podem não ser iguais, e a gente diz, não, mas o foco devia ser ali. Então, acredito, não tenho a certeza absoluta, mas acredito que uma parte do orçamento de uma federação de futebol, uma federação de basquete, não é totalmente ou exclusivamente vinda do nosso ministério. Okay? Não estou a querer isentar eles de algumas coisas que eles podem fazer por nós ou que podem, ou que ajudam, né? Porque o ministério não está completamente alheio a isto. Mas realmente as artes marciais, onde nós temos muito potencial, parece que passa sempre em segundo plano. No meu ver particular, é talvez por muita autonomia que a gente tem. Infelizmente, posso estar equivocado, infelizmente, sente-se em África que aqueles que conseguem resultados talvez não precisam de ajuda. Porque todos esses torneios que nós participamos, quase que foi um esforço individual. Não sou meu. Pode estar a pensar, não, sou eu. Não sou meu. Mas todos os atletas que participam da seleção. Olha, o campeão do mundo, que não conseguiu viajar agora para defender o título agora em 2026, ele conseguiu a passagem para ir ganhar a taça em 2024. Um dia antes da viagem. Conseguiu a passagem. E muitas vezes ali nós vemos campanhas que são feitas, amigos que juntam-se, organizações, pessoas apaixonadas pela modalidade para a qual se busca apoio, a mobilizarem. Né? Sim. Se calhar é esta questão de apoio ou de busca de apoio individual que o Lee esteve aqui a mencionar. Sim. E realmente nós não temos muito essa abordagem, porque sabemos que isto depois pode criar alguns... Já presenciamos situações de angariação de fundos, mas que depois os fundos não foram aplicados devidamente ou para o propósito. E nós tentamos o máximo possível estarmos distantes desse tipo de iniciativa, a menos que seja uma iniciativa de um privado, uma pessoa que talvez simpatiza com a nossa arte, que inicia uma campanha. Olha, queremos preparar, por exemplo, o Mundial 2028. Porque o Mundial de 2028, e mesmo quero deixar um agradecimento muito grande tanto ao mestre temporário como também à Embaixada dos Estados Unidos, porque por conta da caução, nós estávamos a um passo, mas conseguimos o visto. Conseguimos o visto e isso mesmo, foi um ganho. Apesar de que não conseguimos viajar, porque conseguimos o visto muito em cima da hora, mas conseguimos o visto. E é uma vitória. Com isenção, que este é o ponto-chave, com isenção. Isto significa que só revalidou a confiança que o consul, que a Embaixada dos Estados Unidos tem com a nossa seleção, porque nós sempre trazemos muitos resultados e bons resultados. Então, infelizmente, saiu um pouco tarde, mas são esse tipo de desafios que a gente tem e, às vezes, não nos chegamos à frente, nós como
como os próprios atletas, nós como instrutores, como tu disseste, como eu estava a dizer, na verdade, nós estamos um pouco reservados com relação a isso. Não que nós não precisamos de ajuda, precisamos sim, e eu acho que o governo podia participar de maneiras diferentes. E muitas das vezes a gente pensa que a ajuda é só monetária, talvez não é só isso. E vou deixar, já que tu picas a mim, eu vou picar o meu chefe. O meu chefe é o Sr. Siddharth. Eu estou a tentar contactar o Sr. Siddharth já há um tempo. E eu sei que ele está orgulhoso do que o Mumemo, porque o Mumemo está em Marraquém. Ele está orgulhoso dos feitos de Mumemo. E eu sei disso porque eu sei que ele partilhou no grupo de Marraquém algumas conquistas da nossa escola. Eu convidei-o simplesmente para vir visitar a escola. E deixo aqui o convite. Eu sei que essa mensagem vai chegar por outras bocas. Eu tenho comunicado com ele, ele sempre responde as minhas mensagens, mas ele infelizmente não tem tido tempo. Eu peço 5 minutos do tempo dele só para vir ver a nossa escola, ver os nossos órfãos, ver os nossos alunos de Mumemo. Sem sombra de dúvidas, ele virá. Só ele isso virá só, porque já nós vamos será... falar Sim. deste projeto, que é um projeto que está a gerar mudanças em Marraquém. Mas, Li, antes de chegarmos ao projeto, que é bastante interessante, é possível construir carreira olhando para as artes marciais em Moçambique? Esta pergunta é muito boa. Carreira em artes marciais? Não acredito. Mas deixo-lhe um aprendizado meu que muitas empresas e muitas instituições desvalorizam. Os valores que são aprendidos nas artes marciais ajudam uma pessoa a se ingrar em qualquer carreira. Em qualquer carreira. Eu sou um exemplo disso. O empenho, o profissionalismo, porque um dos motos da Associação Mundial Tang Soo Do é profissionalismo. O primeiro moto é tradicionalismo, o segundo é profissionalismo e o terceiro é irmandade. Então, profissionalismo faz parte da nossa base. Nós, como Associação Mundial Tang Soo Do, Associação Moçambicana Tang Soo Do, como Cinturão Negro, nós temos que emanar esse profissionalismo. Se tu vês agora, não é porque eu estou honrado em estar aqui no vosso podcast, mas esta vestimenta é uma vestimenta formal para um Cinturão Negro da Associação Mundial Tang Soo Do, como vestimos os nossos badges. Então, eu, como Cinturão Negro, tenho que estar trajado assim quando vou a um evento oficial. Então, é uma das demonstrações de profissionalismo que nós seguimos. Então, transmitindo, e temos outros ensinamentos básicos que tu vais dizer, olha, mas eu não sabia que nas artes marciais nós temos que chegar 15 minutos antes de começar uma aula, não importa. Disciplina e pontualidade. Então, no trabalho, mesma coisa. Disciplina, pontualidade. Respeitar a hierarquia. Não digo que nós não temos que desafiar os nossos superiores hierárquicos, mas começa por respeitar. E isto é um dos mandamentos, é uma das atitudes que são requisitas para a pessoa fazer o mestrado de Tang Soo Do, não é? Que é seguir sempre e respeitar o seu superior. Está no livro do Tang Soo Do, seja o livro do Cinturão Azuis ou no livro do Cinturão Negro, para dizer que nós tentamos ou começamos a construir estes fundamentos no caráter do aluno, mesmo quando ainda é cinturão branco. Quando é cinturão branco, não importa a idade, já aprende os 5 códigos do Tang Soo Do. O primeiro é ser fiel à pátria. O segundo, obedecer aos pais. O terceiro, honrar a amizade. O quarto, não recuar na batalha. Que esta batalha não é necessariamente um conflito físico. Exato. Mas existem as batalhas diárias. Existem as batalhas de como é que eu chego àquele sítio. Como é que eu chego àquela entrevista de emprego? Como é que eu chego àquele emprego? Como é que eu chego àquele cargo no meu trabalho? Como é que eu consigo entregar este projeto no tão curto espaço de tempo que fui pedido? Isso é uma batalha real. Como é que eu consigo educar as minhas crianças? Trabalhando, sendo instrutor. E é interessante isso que está a mencionar, porque eu recordei-me de algo aqui. O meu filho, na escola dele, tem lá artes marciais, e quando os professores convidaram, eles falaram muito da questão da disciplina. E o nosso tema hoje também está muito ligado à questão de artes marciais versus disciplina, como um caminho que ajuda qualquer indivíduo a ser disciplinado, a olhar para a questão da responsabilidade, da assiduidade, da pontualidade, que prepara o indivíduo para o contexto laboral. E é bom estar a ter esse reforço aqui por parte de um atleta de artes marciais e também de um instrutor. Habilidades para a vida. Exatamente. Isso é uma habilidade para a vida. Acho que tu resumiste muito bem.
são exatamente habilidades para a vida. Surpreende-me bastante quando, e não vou mencionar o nome da escola, porque eu sei que eles vão abrir as portas para nós mais tarde ou mais cedo. Estamos a bater portas de uma escola privada de renome na cidade de Maputo, mas eles dizem que não, isto de artes marciais é uma coisa de violência, não queremos violência aqui na nossa escola. E eles estão orientadas, têm uma doutrina um pouco mais voltadas para a religião, e então eles olham isso como ainda tem essa perspectiva. É um tabu, é um tabu. Eu acho que é um tabu, mas eu digo assim, a minha escola, a maioria dos meus alunos, das minhas alunas, são de um internato que é governado pelas irmãs. As irmãs apoiam, as irmãs da Confic, irmãs franciscanas, elas apoiam esse projeto. Elas identificaram o valor e conseguem agora notar a diferença que fez com as meninas órfãs dali do internato. Então, se as irmãs acreditam nisto, onde está a motivação para rejeitar o Tang Soo Do? Nós queremos introduzir, olha, dê-nos a oportunidade só de vir fazer uma palestra, por exemplo, anti-bullying, defesa pessoal. Mesmo isso eles não querem, não aceitam que a gente vá lá, não aceitam artes marciais porque é violência. Infelizmente ficou esta mensagem por muito tempo. Já estamos a tentar lavar isso das melhores maneiras possíveis, que as artes marciais eram para pessoas violentas, era para pessoas que gostavam de entrar em conflitos físicos, mas não é nada disso. Se calhar esta é uma oportunidade para quebrar esse tabu, explicar às pessoas quais são os benefícios. Nem sabiam que eu era cinturão negro, muito mais que eu sou cinturão negro há quase 20 anos. Eu sou cinturão negro desde 2007 e fico tipo, mas eles, algumas coisas, eles conseguiram identificar que eu era diferente dos outros. Por exemplo, sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa muito emocionalmente disciplinada, porque isso também é importante, principalmente no setor laboral. E são coisas, por exemplo, quando já vamos entrar no setor da educação. Como é que eu encaro o desafio das avaliações? O desafio da dúvida na escola? Como é que eu encaro isso emocionalmente? Como é que eu encaro o bullying? Porque o bullying, na verdade, a gente pensa que a vítima é somente a pessoa que sofre bullying. A primeira vítima é a pessoa que faz bullying. Alguma coisa aconteceu para ele ter aquela atitude. Ele foi vítima de alguma coisa que lhe faz ter essa atitude. Só que a gente não vê assim, a vítima é só aquele, vamos proteger, mas temos que proteger aquele, a pessoa que faz. Eu não sei como é que se traduz bullying para português, sabes? Uma tradução assim literal é um pouco difícil. Então, nós nas artes marciais construímos aquilo que seria o futuro. Nós temos muitas pessoas, estamos a formar pessoas resilientes na Associação Moçambicana Tang Soo Do, por conta dos desafios que a pessoa tem para escalar, para elevar-se, para graduar, para promover um novo nível de cinturão. É um teste físico, sim, é um teste técnico, sim, mas também é um teste mental e psicológico. E nós fazemos isso por 4 anos até chegar ao cinturão negro no mínimo, e eu estou já muitos mais testes. E até chegar ao nível que sou 3º dan de cinturão negro, Tang Soo Do. Desculpa, cinturão negro. Estamos a falar de cinturões. Sim. E se calhar quem está lá do outro lado não está a perceber o que é um cinturão e quando é que nós falamos de cinturão negro. Se calhar só para contextualizar um pouco. Sim, e temos essa dúvida, é normal, mesmo quando os encarregados vêm com a sua criança, querem inscrever a criança para começar a treinar. Não digo que é um erro, eu considero um carinho, mas o título de mestre não é somente a pessoa que dá aulas, certo? Mesmo no contexto acadêmico, o mestre não é quem dá aulas, não é? O professor não é quem dá aulas, não é? O professor não é aquele que dá aulas. Aquele que dá aulas pode ser instrutor, pode ser monitor, pode ser teacher, mas não é professor, não é? Desculpa estarmos a trocar assim um pouco. Não tem problema. Então, só por ser cinturão negro, não sou mestre. Mas a concepção geral é que, pronto, cinturão negro é mestre. Mas não é. Então, no currículo Tang Soo Do, porque as artes marciais coreanas têm muita similaridade em termos de categorização dos cinturões, mas tem algumas diferenças. Mas no currículo específico Tang Soo Do, nós temos o programa dos pequeninos tigres e dragões, que são as crianças menores de 8 anos. E ali o desenvolvimento e a estrutura
e o currículo para esse treinamento dessas crianças é diferente. O que a gente não vê em algumas outras artes e em alguns outros desportos. Nós temos um currículo específico para aquela faixa etária. Aquilo que essas crianças aprendem é diferente do que uma criança de 9, 10 anos aprende. Ou melhor, a quantidade é diferente. Por quê? Para nós valorizamos mais a questão da disciplina, o foco, coordenação motora e a questões como ética no ginásio, respeito. Esses valores é que são mais importantes para esses níveis. Não que não aprendam a fazer os pontapés, os sogros aprendem, sim senhor. Mas cinturão branco e amarelo no Tang Soo Do, Tigres e Dragões, eles aprendem coisas básicas como disciplina, foco e respeito. Depois temos o cinturão branco com uma barra preta, que é o nono gap. Esse pode ser atribuído a uma criança de 9 anos para frente. Quer dizer que as outras, um adulto quando faz a primeira graduação de cinturão branco, todos começam com cinturão branco, quando faz a primeira graduação recebe uma barra preta, que significa que é um estágio intermédio antes de passar para o cinturão laranja. Então temos mais um estágio intermédio com uma barra no cinturão laranja antes de passar para o cinturão verde. Depois temos uma barra no cinturão verde antes de passar para o castanho, uma barra no castanho antes de passar para o vermelho, uma barra no vermelho antes de ir para o azul. Então, uma diferença principal entre as outras artes é esta questão. O cinturão azul, para nós, é o candidato ao cinturão negro. Okay. O nosso cinturão azul é o azul escuro. Quem vê assim a imagem de longe até pode pensar que é negro, mas é azul escuro. Azul escuro, okay. É candidato ao cinturão negro. E o nome nós tratamos mesmo como Cho Dan Po. Cho Dan Po em coreano, que significa candidato ao cinturão negro. Cho Dan é primeiro Dan, primeiro nível Dan em coreano. Então, Po é tipo candidato, ou pré. Do cinturão azul para o cinturão negro. Bem, vamos referir aqui. O intervalo entre as graduações de cinturões da cor são 3 meses. Okay. Apesar de que o desenvolvimento, como eu disse, para os tigres e dragões, que são as crianças menores de 8, leva 2 anos. Eles só conseguem passar para o cinturão laranja depois de 2 anos. Então, este é o estágio mais longo. Exatamente, das crianças. Mas, se é uma criança de 9 anos, para passar para o cinturão laranja, em 6 meses, se passar as 2 graduações, ele consegue fazer o cinturão laranja. Então, para passar de um cinturão para o outro, em 6 meses, normalmente a pessoa consegue fazer. Agora, de cinturão azul para cinturão negro, só, no mínimo, depois de 1 ano de treino. No mínimo, 1 ano de treino de azul para cinturão negro. Primeiro Dan, que é um cinturão negro com uma barra no seu cinto. De primeiro Dan para segundo Dan, no mínimo 2 anos de treino. Que é cinturão negro com 2 barras, 2 anos de treino. Então, de segundo Dan para terceiro Dan, que é o nível que eu estou agora, são no mínimo 3 anos de treino. Portanto, só de cinturão negro para terceiro Dan, de cinturão azul, desculpa, para terceiro Dan, estamos a falar de 6 anos. Só para terceiro Dan. E agora, de terceiro Dan para o próximo nível, que eu estou agora, estou neste percurso, já fiz a graduação o ano passado, não conseguimos agora por questão do visto, são no mínimo 6 anos, porque tem os 4 anos normais, depois tens alguns requisitos que tens que cumprir, como cursos de primeiros socorros, é obrigatório. Tenho que ter a minha própria escola, com um certo número de alunos, mínimo, porque eu agora estou a ir para o 4º Dan, e mestrado. Então, agora é que eu estou aí para o nível de mestre. Quando os encarregados chamam de mestre, é um carinho sim, mas pronto. Reconhece que ainda não é mestre, ainda faltam alguns elementos. Sou instrutor de muitos anos e o currículo um pouco longo é algo que eu prezo bastante. Tive os melhores tutores, os melhores mentores como instrutor e acho que ajudaram mesmo a ser o instrutor que eu sou hoje, mas ainda não sou mestre. Então, estou desde 2016 como terceiro Dan, isto é, estou a completar agora, vou completar agora em outubro, 10 anos como terceiro Dan. 10 anos como terceiro nível de cinturão negro. Mas pronto, já fiz a primeira graduação e passei e pronto, e estava, como referi... Se preparar para um mestrado. Um dos requisitos era escrever uma tese de 20 mil palavras em inglês.
E a gente às vezes pensa que não é necessário, que não existem estes graus dentro das artes marciais. E a explicação que o Lee trouxe sobre os tipos de cinturões, sobre o que se aprende em cada nível, sobre como é que isto contribui para o desenvolvimento do indivíduo, para a postura dele como pessoa e como futuro profissional, se calhar vai lavar um pouco as nossas mentes sobre a nossa percepção em relação às artes marciais. Sim, alguns encarregados dizem, mas isso depois pode tirar o foco, porque acredita-se que qualquer que seja o desporto, tira o foco no percurso acadêmico ou no desenvolvimento acadêmico. Mas é exatamente o contrário. E em alguns países que esta questão do desporto está mais desenvolvida, alguns estudantes conseguem bolsas para universidades por causa do seu desempenho desportivo. E, obviamente, o desempenho desportivo é obrigatório que acompanhe o alto rendimento acadêmico nesses países. Não é só porque ele joga bem basquetebol que vai para uma universidade. Não, ele tem que ter nota suficiente para estar lá. Mas já fica o critério dele escolher qual é a universidade que ele quer ir. Interessante. Fica o critério dele. E muitas das vezes os encarregados dizem, não, mas eles mandam mensagem, ou ligam, instrutor, o mestre, mas o meu filho vai parar as aulas porque ele não está a fazer bem na escola. Eu estou a relir porque eu já fui uma dessas encarregadas. Eu digo assim, ele não está. E quais são as disciplinas que ele tem dificuldade? Porque está aberto, desde a primeira aula, os alunos sabem. Matemática, física, desenho, inglês, eles podem contar comigo para ajudar. E já ajudei alguns alunos. Não tem problema nenhum, porque está ligado à minha área de formação e eu quero ajudar. Porque eu sei, também sou encarregado de educação. O desenvolvimento acadêmico também é importante, o percurso acadêmico também é importante, tanto que deve ser exemplar. E pronto, tive orgulho este ano que o meu filho mais velho ingressou na universidade, na UEM. Parabéns, concorreu para a arquitetura e conseguiu entrar. E lembro uma colega de trabalho, pergunta assim, olha, mas tu estás a concorrer para... Ele está só a concorrer só para a UEM, não tens outras alternativas? Eu disse, não. Eu disse, olha, em casa é assim, ele é cinturão negro, ele tem que mostrar que é cinturão negro, ele tem que encarar o exame de admissão como cinturão negro. E vamos ver o que vai dar. E pronto, isso foi um pouco exagero, né? Não, ele é cinturão negro. Mas se calhar há uma filosofia de vida que diz que nós temos que acreditar naquilo que nós somos e nas nossas potencialidades. A nossa crença já encurta o caminho. Então, se ele acredita que sendo cinturão negro ele pode atingir altos patamares, está meio caminho andado. O resto é só correr. É mesmo isso que tu disseste. Eu vejo de achar que tu fizeste alguma arte marcial. Fizeste alguma arte marcial? Infelizmente não. Fica o convite. São artes da vida. Artes marciais da vida. Fica o convite. Um dos desafios mais difíceis que alguém pode encontrar na vida é fazer o cinturão negro. Então, eu penso que depois dali, eu já tive outros desafios, mas depois dali, os outros desafios que vêm são mais desafios. Li, falando em desafios, mencionou aqui, quando falava dos requisitos para ser cinturão negro, a questão de ter uma escola. E nós sabemos para ser mestre, obrigada. E nós sabemos que o Lee tem agora uma escola, que é a Mumemo, um projeto Mumemo do Junk. E lá trabalha com jovens, trabalha com crianças, adolescentes e jovens. E prepara-os para a vida. Fala-nos um pouco sobre isto. Esta jornada é muito... acho que é um maior projeto, um dos maiores conquistas que eu consegui na vida. Comecei lá, engraçado, estamos a falar aqui de carreira. Eu, pela minha carreira profissional, fui parar na Facim, representando a minha empresa, na altura, e apareceu ali um jovem que disse, não, eu conheço da televisão. Eu disse, não é possível, eu não apareço a representar a empresa na televisão. Ele disse, não tem nada a ver com esta empresa. Então eu percebi onde ele queria chegar. Então pronto, foi assim, ele tinha visto na televisão, tínhamos participado no Mundial 2016. Quero deixar um abraço agora também ao meu colega, o Sabonimo Gomes. Em 2016 Moçambique fez uma coisa excepcional. Não ganhamos taça aquele ano, mas 2 moçambicanos estavam a concorrer com os mesmos pontos que o campeão do mundo naquele ano, que foi o Master Banning, Indy Banning do Reino Unido. Nós todos tivemos, eram 4 pessoas que empataram para a taça, com 28 pontos. Mas estávamos em categorias diferentes. Ele era terceiro dan, cinturão negro terceiro dan, eu era segundo dan, e tínhamos mais 2 primeiros danos, que um era americano e o outro era o Sabonimo Gomes, que recentemente abriu uma escola na Matola, e ele também
empatamos todos e nossos nomes foram anunciados no momento que foi divulgado o vencedor da taça. Mas, pela regra, o cinturão mais graduado, mais avançado, é o que recebe a taça. Foi o que aconteceu. Mas todos ficamos com os mesmos pontos. Para dizer que... onde é que nós estávamos mesmo? Falávamos da Memo do Jank. Para dizer que este projeto de influenciar começou quando ele viu que nós participámos, ganhamos muitas medalhas em 2016. Convidou para ir lá. O mesmo não há nada. Será que não podemos introduzir esse estilo aqui? Vamos lá. Eu fui lá e percebi realmente que o bairro ainda estava em desenvolvimento, ainda está em desenvolvimento, e não havia muita atividade. Era um bairro muito bom, as pessoas conheciam-se quase todas elas. Uma parte das pessoas que ali moravam estavam a ser movidas daquele projeto da portagem. Então, e a maioria das infraestruturas estavam sobre gestão das irmãs, tanto as escolas primárias, a escola técnica, o centro de saúde, o hotel das irmãs, a igreja, tudo estava sobre a responsabilidade das irmãs. Então, começámos ali, não tínhamos sítio para treinar, treinávamos numa sala de aulas, num sábado era vazio. Comecei ali a treinar, na altura comecei assim com muitos alunos e pronto, chega o momento que eu tenho que registrar a escola e eu tenho que pagar uma taxa à Associação Mundial para emitir um certificado da escola, tenho que pagar as licenças de instrução. E quando fiz uma proposta sobre o que seria as mensalidades, que seriam baixas geralmente para aquela zona, muitos alunos, porque eles só vinham treinar, não era algo combinado com os encarregados, então muitos acabaram desistindo. Excepto um que ficou comigo até hoje, já é meu cinturão negro, se Deus quiser, se ele tiver saúde, vai graduar para o segundo nível de cinturão negro próximo ano. Ele ficou comigo até esse tempo. E pronto, comecei a dar as aulas, não cobrava nada para dar as aulas, eu ia lá, mas o mestre, na altura, recomendou que, olha, não vale a pena ir lá, você já perdeu tempo e não conseguiste registrar a escola. Mas com mudanças de gestão na associação, o mestre temporário abriu portas para mim e disse, olha, reativa este, porque no tempo de Covid, eu era um dos gestores que estava a dar aulas online. E alguns alunos de Mumemo pediram, estamos a pedir aulas online, também queremos participar. Então participaram. E eles convidaram, venha para Mumemo. E para o meu espanto, no tempo de Covid, no tempo da pandemia, eu ia a Mumemo, mas era uma das poucas pessoas em Mumemo que tinha máscara. E parecia que o doente era eu. E eu ficava, tipo, eu venho aqui dar aulas, mas aqui a zona parece que ninguém tem Covid, todos estão... E eu fiquei tipo... E então, porque nós, no Tanque Saúde, somos regidos por fundamentos e pelo profissionalismo. Olha, pessoal, eu para vir dar aulas que venho de máscara. E vocês para virem ter as minhas aulas também têm que vir de máscara. Então, praticamente o pessoal do Tanque Saúde começou a ser os únicos que tinham máscara no momento. Eles destacavam, tipo, eles supostamente, eu vi que eles só punham máscara para vir à minha aula. Eu disse, não, que seja, mas se é obrigatório andar de máscara em público, vocês têm que vir. E reativamos a escola ali, o mestre disse, olha, os alunos estão firmes, registra a escola, faça a primeira graduação, mesmo com esses 3 alunos que tens, faça a primeira graduação. Fizemos a primeira graduação, registramos a escola em finais de 2000, a primeira graduação foi final de 2021 ou 20. Falha bem, memória, a primeira graduação. Fizemos, eram só 3 alunos. Fizemos a graduação também online. Eu estava em Mumemo, mas os outros instrutores não podiam estar lá, então eu tive que fazer uma transmissão. Mas eu estava lá fisicamente, estava a dar os comandos lá, porque as aulas eu sempre ia a Mumemo. Então fizemos aquela graduação. A segunda graduação, como é que começa esta expansão para o internato? A segunda graduação, como eu disse, os residentes de Mumemo, eles tinham acho que ainda têm uma proximidade. Então, os próprios alunos identificaram um espaço que nós podíamos usar para a graduação. Porque este espaço que nós usamos para a primeira graduação foi um espaço pedido a um meu colega de trabalho, falecido colega de trabalho, saudoso Baúl. Ele era o meu mentor no trabalho também. Aprendi muita coisa com ele. E ele deu-me o espaço dele. Disse, olha, não vai estar ocupado, podes fazer aqui a tua graduação. Mas eles identificaram um espaço dentro de Mumemo. Esse espaço estava mais próximo da FACIM, que nós fizemos a graduação. Identificaram um espaço dentro do Mumemo. Disseram, não, aquele espaço é das irmãs. Mas podemos ir lá. Podemos ir lá, não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada, só vamos pedir autorização. Tem certeza? Sim, tudo bem. Pedimos autorização, elas aceitaram. Podem vir. Porque era um espaço comunitário.
E desta forma começa a primeira, vamos lá, a segunda graduação. Segunda e graduação. o envolvimento da comunidade. Foi um abraço comunitário. As meninas do internato, elas ouviram que há um evento ali de artes marciais. Então as meninas pediram. E foi impressionante. As meninas, não sei se é o termo correto, mas elas vestiram-se para a festa. Uau! Para virem assistir a graduação. É a primeira vez que é uma graduação de artes marciais, desde que eu estou a fazer artes marciais, que as pessoas preparam-se e vestem-se a propósito de vir assistir a graduação. E olham para o evento como uma grande festa. Elas vieram assistir a graduação, gostaram da graduação. No mesmo dia, falaram com a irmã superior, responsável por elas, pediram a irmã para treinar. A irmã mandou-me chamar, perguntou se as meninas podiam fazer isso. Podem, claro. Pediu para que as meninas treinassem, sob a condição de que os treinos tinham que ser ali naquele espaço que era dentro das infraestruturas do internato. Li, nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Está muito interessante falar sobre isso e nós vamos voltar e o nosso destaque vai ser para o grupo-alvo deste grande projeto e também vamos seguir para a nossa rubrica Curiosidades. Okay. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos dentro de instantes com mais conversas sobre carreira com Michael Lee. Até já. Estamos de volta com a nossa conversa com o melhor instrutor do ano 2024 a nível mundial, Michael Lee. Lee, a nossa conversa está muito interessante e antes do intervalo nós falávamos sobre o seu projeto, esta escola Mumemo do Jang, e eu queria saber qual é o perfil. Eu sei que o Lee trabalha lá com comunidades, pessoas de comunidades vulneráveis, mas fale-nos um pouco sobre o perfil das pessoas, sobre o trabalho que vocês fazem nesta escola. Nesta escola, quando interrompemos, eu estava a explicar que as órfãs, as meninas do internato, vieram assistir a graduação e começaram dali e pediram para integrar no treino. E assim o fizemos. Entretanto, existem algumas taxas de graduação e inscrição que devem ser cumpridas com a Associação Mundial, que também é uma associação sem fins lucrativos. Entretanto, do meu orçamento familiar, pessoal, eu fui fazendo o patrocínio, né? Para que elas tirou pudessem... do seu próprio bolso. Exatamente. Para dar pernas à escola e garantir que as meninas estivessem integradas. Exatamente. E houve um senhor que também treinou conosco, não na minha escola, mas na escola do meu colega, que ofereceu 10 uniformes. Ele, do bolso dele, patrocinou a compra de 10 uniformes para oferecer às meninas. E, bem, não tem muitas condições, é uma zona que está em desenvolvimento, não há muita atividade. O Tang Soo Do é uma oportunidade, não só para aprender a defesa pessoal, mas também é uma luz para aquilo que pode ser a perspectiva de vida que aquelas meninas podem ter. E pronto, o orfanato é um sítio que algumas crianças abandonadas em Mumemo são entregues ali. Então é um orfanato que acolhe crianças, adolescentes, sim. Jovens? Sim. Okay. Temos lá meninas órfãs também? Sim, temos a parte feminina e a parte masculina. Então as irmãs têm uma carga enorme, porque elas próprias também não têm como fazer o patrocínio ou custear os treinos das meninas, as graduações. Então, eu em conversa, em acordo com a minha esposa, nós decidimos que ok, vamos fazer isto à medida do possível, aquilo que a gente pode fazer. Neste momento, temos muitos alunos, muitas alunas que estão a treinar sem uniforme, porque nós vamos comprando gradualmente. Não tenho capacidade para comprar para todos de uma só vez. E também não negamos que elas venham treinar, porque sabemos que é um maior ganho para elas em termos de defesa pessoal e caráter também. Então, não negamos a oportunidade. Algumas até já fazem as graduações sem uniforme, porque infelizmente é a condição que elas estão. Então, é um desafio que a gente ainda tem de termos o padrão. Só não consigo, por exemplo, limita também a questão do campeonato, porque não pode participar num campeonato sem estar devidamente uniformizado. E isso talvez seria uma perda, vou dizer assim, porque só neste percurso que eu estou ali a trabalhar com as meninas do internato, não exclusivamente com elas, é verdade, tenho 3 campeãs nacionais, cinturões a cores, vindas ali do internato. Uau. 3 campeãs. Em Araújo, temos a Inês Dancuta e este ano foi a Ruth Alexandre, 2026. 3 campeãs nacionais vindas do internato. Os uniformes, as taxas de graduação, a inscrição, tudo
veio do meu orçamento pessoal, do meu orçamento familiar. Então, imagina se todas as meninas que estão a treinar do orfanato pudessem participar, talvez muitas mais medalhas. E as outras todas ganharam medalhas, porque eles ganham medalhas, mas só a taça só fica com a taça aquele que tem maior número de pontos de acordo com as medalhas. Mas todas elas do internato têm muitas medalhas. Só visitando o internato e ver a nossa realidade, ver qual é a condição que temos. E quem sabe se a gente consegue levar uma equipa inteira do internato, se elas estiverem todas devidamente uniformizadas para participar dos campeonatos, seria interessante. Tive uma imensa preocupação, tristeza, quando africano na África do Sul elas não conseguiram participar a maioria. E as que conseguiram participar foi um esforço enorme, e por acaso eram umas meninas que estão no internato que não são órfãs e tiveram alguma ajuda e conseguiram participar do campeonato africano em Joanesburgo. O outro campeonato que foi aqui em Moçambique em 2023, participaram todas e também tiveram muitos prémios neste evento. Foi muito bom, muitas medalhas. O 2027 vai ser cá, o campeonato africano. Em Moçambique, o campeonato africano é rotativo. O ano passado foi na África do Sul, este ano vai ser aqui em Moçambique. Então, acredito que vou conseguir levar o maior número de meninas do internato. Indubitavelmente vai conseguir porque nós sentimos que é um sonho pessoal e consegue transformar a comunidade, fazer com que mais outras pessoas, jovens, meninas, meninos, crianças órfãos e outras crianças que têm outras vulnerabilidades, possam, através do desporto, se encontrar, crescer como pessoas e ver uma luz de crescimento profissional. E é um trabalho que vai além de responsabilidade social. Eu sinto que é algo que o Lee tem muito em si e mais do que títulos, podemos dizer que esta foi a sua, ou é uma das suas maiores vitórias. É isso. Mas para falar sobre vitórias agora, eu comecei esta segunda parte mencionando que estamos a falar com o melhor instrutor do ano 2024 a nível mundial. Lee tem mais de 200 medalhas e tem troféus. Um minutinho só para falar um pouco sobre esses troféus que ganhou. O que eles representam para si como profissional? É muito esforço, muita dedicação. Vamos receber um dos troféus aqui. E para mim, aqui está. Este realmente é o troféu de instrutor do ano a nível mundial. Muita da motivação foi pelo projeto que eu estou a fazer em Marraquene, mesmo. E pronto. Podemos levar o troféu. E que também foi um projeto que eu tive com a Mauritânia, que foi um projeto de aulas online, e fizemos a primeira graduação na Associação Mundial de Tanque Sudu online. Fizemos um cinturão negro completamente online. O desafio foi lançado para a África por conta das nossas movimentações. É incrível, somos vizinhos, mas é tão caro ir para a Mauritânia como para os Estados Unidos. Ou é mais barato ir para a Europa do que para a Mauritânia. Então é incrível. Mas pronto, são os nossos desafios que temos aqui. E foi uma das coisas que o projeto do orfanato realmente que é algo que não só eleva a eles, mas também a mim. Eu acho que estou a fazer algo que eles vão carregar para a vida e quem sabe um dia uma delas dê aulas mesmo de artes marciais. Seria muito interessante ter alguém do orfanato como instrutora, mesmo que seja a tempo parcial. Pronto. É um trabalho que está a inspirar. Está a inspirar bastante. Fui campeão do mundo em 2018 também. E já estava... Foi divisão de veteranos, acima dos 35 anos. Divisão de cinturões negros veteranos. Foi uma conquista muito bonita. Já foi há um tempo. E pronto, já que eu digo, acho que esta é a primeira vez que eu participo de uma entrevista direcionada e focamos neste prémio. E penso que é uma inspiração tanto para os meus alunos como também para os outros alunos das outras escolas, para as outras crianças, para os outros desportos. É possível, moçambicano. Acho que sou o primeiro, talvez, campeão do mundo de Gaza, não sei. Mas eu nasci em Gaza, fiz uma boa parte da minha infância lá, pelas minhas férias, e tenho família lá ainda, considero-me uma xangana sempre que posso. Sempre que viajasse para competir, sempre viajava para lá. De Gaza para o mundo. Sempre viajava para ver a minha avó, não porque ela me dava umas ervas, não, mas era só para despedir. Sempre. Quando fui campeão do mundo, levei a taça e no controle de Inculuan fez foto com aqueles policiais todos que ficam ali
viram taça, mas quem és tu? Eu disse, eu sou de Gaza. E eles conhecem, eu quando passo dali já não tenho chatice. Então viram um irmão nosso moçambicano a fazer exatamente. diferente, a crescer Então, profissionalmente. Tiramos fotos com alguns oficiais que estavam ali, foi interessante. E pronto, é isso. Um abraço para o pessoal de Gaza. O nosso núcleo de Gaza, a nossa escola de Gaza, ainda está a um ritmo um pouco lento, mas vamos acelerar o processo e desenvolver. Se eu sou de Gaza e fui campeão do mundo, podemos ter outros campeões do mundo vindo de Gaza, por que não? E outras províncias também, não quero só fechar, só porque sou... estou à espera, estou quase a ser chamado para Nampula para ir lá visitar um aluno. Quem sabe a gente começa um núcleo lá também. Perfeito, Li. Nós temos uma rubrica, a rubrica chama-se Curiosidades. É um espaço dedicado aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, e eles mandam perguntas. Habitualmente recebemos 5 questões e, mais uma vez, para esta semana temos 5 perguntas. O Li vai ter de escolher 3 dessas 5 perguntas e nós vamos receber o nosso pote mágico aqui com as perguntas. Obrigada. Uau. Aqui está o nosso pote. Digno de um campeão. Um pote grande, digno de um campeão. Por favor, Li, faça as honras. Então, pode tirar as 3 perguntas de uma única vez? De cada vez? Ou... Pode tirar as 3, depois vai responder uma de cada vez. Então, uma... Aqui é uma também. Okay. É uma, né? É uma. Vi aí um traço de artes marciais. A credibilidade, né? Pediu-me para confirmar. Confirmas que é uma. Sim, então, a questão de transmissão de confiança. Nas artes marciais nós somos muito transparentes. E transparência. Isto é um valor que como é que eu posso dizer? Transborda ou cultiva confiança naqueles que vêm treinar conosco, naqueles que se envolvem conosco, naqueles que participam das nossas atividades. O ser transparente é a melhor coisa. Pareceu nada, mas deu para ver. Faz toda a diferença. Vamos às perguntas. Qual foi... Bem, o Li conquistou títulos mundiais e centenas de medalhas. Qual foi a conquista que mais o emocionou e porquê? Foi mesmo a medalha? Bem, esta pergunta, acho que já respondi, mas para mim a maior conquista... para mim a maior conquista mesmo foi ser instrutor do ano em 2020, a nível mundial. Para mim foi uma honra muito grande. Já tinha ganho o instrutor do ano a nível de Moçambique por 2 vezes, 2021 e 2023, e a nível mundial foi uma honra muito grande. Representa o trabalho que os meus instrutores fizeram. Só para teres uma noção, os meus próprios instrutores nunca tiveram este privilégio de ganhar este título de instrutor do ano. Então, para mim, foi uma honra enorme. Quando eu recebi o troféu das mãos do grande mestre nos Estados Unidos, em 2024, eu entreguei ao meu mestre. Eu disse, este é o teu troféu. Mas ele disse, não, tu mereces. Mas era uma forma que eu estava a tentar reconhecer o trabalho dele. E o meu mestre, o mestre Cláudio Temporada, sempre foi meu mentor. Eu, quando comecei a dar aulas, ele era o meu mentor. Como dar aulas, eu seguia ele. Ele já era instrutor, eu estava a ser aprendiz, assistente. Então, para mim... Aquele prêmio é tão dele quanto o meu. Então, não quero desvalorizar os outros títulos. Há quem acha que o título de ser campeão do mundo é o melhor. Mas para mim, ser instrutor do ano não tem preço. Foi uma conquista muito grande. Vamos para a segunda, né? Vamos à segunda curiosidade. Existe algum aluno cuja transformação tenha feito perceber que o seu verdadeiro legado vai muito além das competições? Quem marcou a sua vida? Acho que agora é hora da confusão. Sim, porque vocês aqui querem que eu escolha um favorito. Isto aqui, uau! Respondendo diretamente, muitos alunos... mudaram a sua forma de estar, e eu tenho esse feedback direto dos encarregados. Vou mencionar, porque ele agora está no spotlight, o Alfredo Matavel. Tive uma reunião com o pai está muito feliz com o percurso dele, a dedicação dele com a arte marcial, mas também a abordagem. Ele é candidato a cinturão negro, foi campeão nacional de cinturão Jacures este ano, e foi um dos alunos que o pai apoiou ele para ir a competir em 2024. Foi um dos alunos que me fez sentir mais o peso do galardão do instrutor do ano, porque os outros estavam impressionados. Uau, este aluno é muito bom, mas quem é o teu instrutor? Então, coincidiu que o instrutor dele era mesmo o instrutor nomeado ou premiado como instrutor do ano 2024. Então,
não quero aqui deixar, porque senão depois a cabeça dele fica muito grande. Não é o meu aluno favorito, mas as mudanças que ocorreram na vida dele são, a nível familiar, a nível pessoal, são visíveis. Tenho as meninas do orfanato, a Ruth está também é candidata a cinturão negro agora, foi campeã nacional este ano. E ela era muito tímida, mas agora está a mostrar um pouco mais líder, está a chegar-se mais à frente, está a querer participar mais, está a querer mostrar, envolver-se mais. E isso para mim não tem preço, porque se ela consegue quebrar aquela barreira que ela construiu, para frente a nível profissional, ela vai conseguir, porque sabemos que as mulheres têm muitos desafios e se conseguem fazer algo que supostamente era conotado como para homens, já não há nada que ela ache que seja impossível para ela, não há desafios. Então tenho que referir a ela também. Eu fui pego de surpresa agora, não tenho nenhum favorito, mas referir-se a esses dois, não quero que os outros me achem mal, eles sabem, eu sempre lhes digo na aula, eu gosto de vocês todos, não tenho preferidos, ok? Quem sempre me acompanhou foi James. Eles sabem que eu tenho um carinho especial por ele, mas ele não é o meu preferido. Não é. Eles sempre estão comigo desde os primórdios. Vamos à terceira curiosidade. A última. Quem foi a pessoa que mais acreditou em si quando ainda ninguém via o campeão que hoje conhecemos? E o que essa pessoa lhe ensinou? Uau! Isto é algo que eu pus nos meus agradecimentos... da tese, né? A tese do mestrado. E realmente existe mestrado na área de artes marciais. Acho que muita gente ou não sabe ou desvaloriza. E até esqueci de dizer, na evolução dos cinturões, com o cinturão castanho, a pessoa tem que fazer um teste escrito. Cinturão vermelho, cinturão azul. Tem um teste escrito. Portanto, não é só fazer pontapé e fazer quebras. Não, tem que fazer um teste escrito. Perguntas sobre a arte marcial, perguntas sobre caráter, perguntas sobre os mandamentos. No mestrado tens também o teste escrito e tens a tese. O cinturão negro também escreves uma pequena tese de 1000 palavras. Então, na minha tese eu escrevi, né? Eu considero a minha avó era a minha fã número 1, a minha prima, já não estão entre nós, eram as minhas fãs número 1. Fora, claro, a família nuclear, né? Que é a minha esposa, os meus filhos. Mas esses de fora são as pessoas que eu considero que eram os meus maiores fãs incondicionais, não importa se ganhar medalha, não ganhar medalha. Estavam sempre lá a apoiar. A nível de carreira marcial, não posso deixar e nunca vou deixar de agradecer o mestre Ivan Schwalbach, que é o nosso diretor regional, é moçambicano. Eu o conheci quando ainda estava em Moçambique. Eu tenho um carinho muito especial por ele e ele sempre acreditou em mim, dá uns desafios mais complicados, mas eu penso que é sempre uma oportunidade que ele dá-me para brilhar. O mestre Cláudio Temporari, não só com este momento de abrir a minha escola em Mumemo, em 2020, mas desde sempre ele foi meu mentor. Eu era cinturão branco quando foi o primeiro campeonato de treino. Os pontapés, todos os pontapés em salto que existem, ele mostrou-me no treino. Eu era cinturão branco, ele era vermelho na altura, mas ele não teve problema, mostrou-me todos os pontapés em salto. E eu fiquei maravilhado, disse, é isto que eu quero fazer. Então, eu penso que esses... são as pessoas... Pronto, a minha mãe, não vou dizer que ela acreditou plenamente nisso, mas ela sabe que eu sou uma pessoa determinada e é muito suspeito a gente dizer sempre referência à mãe. Claro, mãe sempre é mãe. Mãe está sempre lá a apoiar. Mas também não vou deixar ela de lado. Yeah. Li, é muito bom saber que tem pessoas que nos apoiam, mas eu queria só pedir, antes mesmo de terminarmos a nossa conversa, imaginemos que esteja a falar com um jovem neste momento. Eu queria que o Li dissesse alguma coisa sobre a importância das artes marciais para a construção daquilo que é o perfil profissional dos jovens. Como se estivesse a falar com um jovem agora. Eu falo com um jovem que quer atingir os mais altos patamares na sua área. E digo, as artes marciais ensina, instiga, constrói fundamentos básicos para a carreira, fundamentos básicos para a construção de uma família, fundamentos básicos para um empreendedor, que são coisas que nós todos ouvimos dizer, mas custam cumprir. E com as artes marciais, com o companheirismo, com o exemplo dos outros, porque não é só o exemplo do instrutor. Por muito que tu digas que não, estás a inspirar, muita da inspiração que existe numa escola de artes marciais vem dos colegas também. Aquele desafio, aquela competitividade saudável que existe entre nós.
este é que a maior motivação para alguém encarar qualquer que seja o desafio. Se você está à procura de mudar a sua maneira de se dispor, se está à procura de mostrar um caráter invejável, uma postura inspiradora, venha fazer artes marciais. Não é fácil, mas é estruturado de tal maneira que aquilo que é muito desafio para ti hoje, daqui a uns 2 anos, tu vai dizer, mas eu não acreditava que conseguiria fazer isso. A mesma coisa que vai acontecer na sua área pessoal, na sua área profissional. Quando começar a seguir as regras, viver o que é o Tang Soo Do. Porque a gente pergunta, tu tens um hobby, um passatempo que é artes marciais. Não, artes marciais não é um passatempo para mim. Eu vivo artes marciais. Meu estilo de vida. Yeah. Se formos a dizer, mas tu trabalhas com isto e o teu passatempo, eu disse, não, a minha vida é artes marciais, o meu passatempo é ali, eu vou para ali. Agora parece que sou engraçado, mas não, porque realmente o trabalho, a minha área profissional, muitas das vezes, com a questão das órfãs, acabam sustentando essa minha paixão de ajudar os outros, mas é a minha devoção e dedicação que eu aprendi no Tang Soo Do, que me levou a encarar qualquer trabalho como um desafio a superar. Li, nós precisávamos de mais 5 horas para falar sobre a questão de disciplina. Peço para dizer uma coisinha só. Por favor. Há um outro jovem. Há um jovem que ele tem uma menina como filha, tem uma menina como sobrinha. Eu quero dizer a este jovem, não espere que esta menina esteja numa situação que tem que se defender para você se lembrar que devia ter posto essa menina a treinar artes marciais. Devia ter preparado esta mulher para se defender quando ela precisar e eu não estiver lá para ajudar. Este jovem, dê coragem. Eu quero dar coragem. Deixa a sua filha, deixa a sua sobrinha, deixa a sua mulher preparar-se para se defender. As consequências de uma mulher indefesa são muito tristes de lidar depois. Dê oportunidade. Não é porque eu quero ter uma campeã do mundo em cinturões negros, não. Mesmo que seja só para fazer cinturão verde. Mesmo que a pessoa diga, eu já sei me defender. Este jovem, porque existem muitos que dizem, não, isto não é para mulheres. Livre-se deste problema. Ela saber se defender sozinha para poder andar de cabeça erguida e conquistar tudo aquilo que as mulheres estão a conquistar hoje em dia. Li, até fiquei emocionada. Já estou completamente sem palavras. Eu quero mais uma vez agradecer por esta conversa tão interessante que serviu não só para desconstruir aqueles mitos, aqueles tabus que nós temos à volta das artes marciais, mas também para aumentar o nosso conhecimento e compreender que quem faz artes marciais realmente tem maior probabilidade de ser uma pessoa mais disciplinada, mais motivada e mais profissional. Eu vou pedir-lhe para fazermos um brinde pelo nosso conversa. Eu vou pedir às pessoas que assistirem o podcast para partilharem o podcast e também partilharem a página, porque eu sei que há muita coisa interessante no podcast. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu já tinha planeado pedir um favor. Por favor. Parece que as energias estavam ligadas e o favor veio ter comigo, mas eu já ia pedir para participar. Muito obrigado mesmo. Fui muito bem tratado aqui como um verdadeiro campeão. Muito obrigada, muito obrigada. E com alegria nós chegamos ao fim do nosso podcast Conversas sobre Carreira e lá nós vamos agora ficar com as nossas dicas de carreira. Até a próxima quarta-feira. Foi bom estar consigo. Continue a olhar para o desenvolvimento da sua carreira como prioridade na sua vida. Se você tem um trabalho ou um negócio e quer crescer profissionalmente, seja disciplinado. As artes marciais nos ensinam que a disciplina é um dos principais fundamentos para aqueles que querem atingir melhores resultados. Então foca-te e garanta ser disciplinado todos os dias. Ganhar medalhas, títulos e reconhecimento é extremamente importante. Entretanto, para garantir qualidade, você precisa estudar e manter-se atualizado. Se você é praticante de artes marciais, olhe para a escola como prioridade, que assim você vai chegar mais longe. Em tudo que você faz, busca deixar um legado. Mais do que desenvolver uma atividade, é importante que você se foque na transformação de vidas. E hoje nós aprendemos que com as artes marciais é importante
desenvolver atividades que lhe permitam transformar e impactar vidas.